Olá, chachadetes! Vamos começar. Eu tô com a pele pronta, é uma pele normal. As únicas diferenças são que os contornos, blush e iluminador precisam de maior quantidade e precisam ser mais marcados. O resto, todo mundo sabe fazer. Vamos pro olho, que ele é mais chatinho. Para começar o olho, a gente precisa colocar corretivo na pálpebra inteira. Eu sugiro colocar com um pincel de esfumar normal, corretivo qualquer. Isso aqui é da Ruby Rose. Porque fica com menor quantidade na pálpebra. E como a gente vai colocar muita sombra, se a gente colocar muita quantidade de corretivo, vai dar merda depois. Então, eu sugiro colocar o corretivo na pálpebra com pincel. Pode colocar com pincel e depois usar a esponja para tirar os vincos, porque se ficar vinco, vai marcar a sombra. Eu sei que vocês entendem maquiagem, viu? Mas eu tô falando como se não entendesse nada, que é pra não ficar nenhuma dúvida. A gente vai fazer uma construção de cores com 3 tons de marrom para poder chegar no preto. Não é interessante colocar o preto direto em cima do marrom mais claro. Então, a gente vai começar com a cor de transição, que é um marronzinho mais claro, de preferência da cor do contorno. Eu vou usar o próprio pó de contorno. Pode usar tranquilamente. Essa cor de transição, a gente vai fazer um esfumado aqui bem pertinho da sobrancelha, um esfumado normal, sem segredo nenhum, que é pra ser só a base para as outras sombras, pra ficar mais fácil de esfumar. A forma como eu prefiro aplicar a sombra é, primeiro eu dou batidinha, colocando a sombra e depois eu esfumo. Pra mim funciona melhor assim. Essa parte aqui de fora, a gente tem que puxar bem pra cá, porque a gente precisa que essa sombra, esse olho, ele fique bem puxado aqui pra região dessa parte aqui de lado. Então, essa sombra a gente vai puxar bem pra cima da sobrancelha, aqui pra cima. Porque com essa primeira cor, as outras vão esfumar mais fácil. Então, a gente tem que puxar pra cá. Quando fizer os outros esfumados, vai ficar bem puxado pra cá. Então, com essa primeira sombra aqui, a cor fica mais bonita, porque fica com a transição mais perfeitinha. Agora, a gente vai colocar a segunda cor do marrom. Um marrom mais escurinho, sem segredo nenhum. Vou colocar esse aqui. Não tem diferença, você só precisa ser um marrom que seja mais escuro do que o de transição. E o esfumado que a gente vai fazer com essa cor é abaixo do anterior, porém sempre acima dessa linha do côncavo, porque é onde a gente vai fazer esse desenho. Então, a gente vai esfumar dentro do outro, sem passar muito aqui pra baixo. E puxando aqui pra lateral. Mãozinha bem levinha, pra poder ficar o esfumado mais rápido de ser feito. Terceira cor de marrom agora, já é um marrom bem mais escuro. Também, mais uma vez, tanto faz. Primeiro, marrom transição, depois o marrom mais escurinho. Agora, o marrom mais escuro do que o anterior, só que mais claro que o preto. O esfumado da mesma forma, abaixo do anterior, para ficar essa transição de cores. Puxa pra lateral, ó.
Agora, a gente vai entrar com o preto. E o preto é bem rente a essa linha, ó. Bem rentezinho, tá vendo? O preto, a gente coloca primeiro pra depois dar uma esfumadinha. Tira o excesso, ó, na mão, pra ficar mais fácil de esfumar. Para deixar bem mais intenso essa linha, a gente vai pegar um pincel pequenininho, pode ser de boca mesmo, ou de sobrancelha, para fazer uma linha mesmo, contornando isso daqui. E aí, para poder ficar bem intenso quando fizer esse recorte. Vai dar certo, vai dar certo. Tá vendo que fica mais intenso? Aí agora, que ainda não tá totalmente esfumado, a gente só faz voltar com os pincéis anteriores nas bordas, que aí vai esfumando e vai ficando tudo bonitinho. Vocês estão proibidas de fazer meme com minhas bocas, minhas caras e bocas feias esfumando esse olho. O pincel da cor anterior, só na borda. Vamos voltando os outros pincéis. Tá vendo, ó? O esfumado já ficou top. Agora, a gente vai fazer esse recortezinho. Aí, pra ele, a gente precisa de um corretivo. Líquido ou cremoso, dá certo. E um pincel fininho assim. A gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Pra deixar a pálpebra móvel, livre pra poder colocar o glitter. Esse desenho aqui depende do seu formato de olho.
e vai olhando um lado e o outro pra ver se tá igual a altura. Aí, depois que fizer o desenho, preenche com corretivo. Só passar a esponjinha pra tirar o excesso do corretivo. Com cuidado. Agora, a gente vai selar esse corretivo aqui com uma sombra opaca. Não pode ser cintilante, pra depois colocar o glitter na sombra opaca. Se for cintilante, perde esse desenho. Vou colocar uma coisinha assim, mais perto da cor da minha pele mesmo. Não faz diferença que a gente vai botar o glitter depois. O desenho, tá vendo? Sobrancelha, do jeito que vocês costumam fazer. Vou fazer com sombra, como eu normalmente faço. Sem segredo. O que falta a gente fazer agora é a parte de baixo, um lápis preto, o glitter e o delineado. Eu vou começar com a parte de baixo, que é o lápis preto. Lápis preto, linha d'água um pouquinho abaixo para esfumar. Nada demais também. Ó. Vou aplicar o lápis. E vou esfumar o lápis com a mesma, o mesmo marrom mais escuro que usei na pálpebra de cima. Mesmo pincel, mesmo marrom. Só esfumar. Pode esfumar e puxar pra lateral, porque a gente vai fazer o delineado em cima e vai dar acabamento. O glitter, a gente vai precisar colar ele mais pra cima. Não pode colar ele muito aqui pra baixo, perto da raiz dos cílios, porque se fizer isso, na hora de fazer o delineado, vai ficar ruim e pode craquelar. Então, a gente vai botar a cola bem aqui, mais em cima mais perto do fim do desenho e colar o glitter. Outra coisa, se vocês tiverem duas texturas de glitter, tipo um mais fininho, tipo esse, e um flocado, tipo esse aqui, e misturar os dois, brilha mais. Aqueles de unha, tem muitos que são flocados. Se misturar o flocado com esse normal, fica bem mais brilhante. Vou pegar a cola e aplicar só aqui em cima. Aqui em cima, mais perto do desenho, sem descer muito pro resto da pálpebra.
Coloquei a cola, que ela é transparentezinha, aí eu já venho com o glitter. A parte mais de baixo ficou sem, que é justamente para fazer o delineado. E o brilho tá aqui. Brilha, meu amor. Agora só o delineado gatinho normal. Sem segredo. Bem puxadinho, tá vendo? E aí, a gente vai fazer o biquinho aqui na frente. Já que a gente é bicudo, né? Não precisa enfiar o pincel no olho como eu fiz agora. Agora só máscara de cílios e cílios postiços. Coloca os cílios e pronto. Tá pronto o sorvetinho. Colocou os cílios, tá pronto. Lembrando que a boca é o batom escuro e fechado. E show. Espero que tenha ajudado muito vocês. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp.